Terça, a Páscoa, estudamos na segunda festa, que é a festa do Ramatzot, que ele chama, que é a festa dos pães asmos, também a festa das primícias, o Pentecostes. Vimos ontem, que essa palavra Pentecostes não existe na Bíblia, lembra? Quem lembra o que significa Pentecostes? 50, quinquagésimo, O Brasil, por exemplo, é pentacampeão. Campeão, agora é hexa na verdade, Mas quando era pentacampeão, era 5 vezes campeão, tá bom? Mas aqui é quinquagésimo, tá bom? Penta, de 5, Pentecostes, 50. Percebe que está ligado ali? Portanto, a palavra Pentecostes significa, na língua dos gregos, quinquagésimo, 50. Pronto, tá bom? Não tem nada de poder, não, a palavra significa 50. Embora por trás da festa, nós sabemos que Deus, no meio de trovões, relâmpagos e vozes, Ele entregou a sua lei. Lembra ontem? Estudamos ontem? Entregou a sua lei. E o Pentecostes que houve depois da vida de Jesus, o primeiro depois de Jesus veio, foi onde Ele enviou o Espírito Santo. No primeiro Pentecostes, Deus entrega a sua lei, na época de Moisés. No primeiro Pentecostes, depois da vida de Cristo, Ele entrega o seu Espírito para nos ajudar a amá-lo e obedecer a sua lei por amor. Vimos no livro de Jeremias que Ele ia tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de quê? Para que a gente pudesse obedecer os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, e por isso Ele colocaria no nosso coração o Espírito Santo para nos levar a, por amor, obedecer ao Senhor. A festa das primícias, portanto, fala da ressurreição de Jesus. A Páscoa, voltando, a Páscoa fala da morte de Jesus. Ali Ele derramou o sangue por nós. A festa dos pães asmos fala do sepultamento de Jesus, o pão da vida, não é? E a Bíblia faz uma comparação do batismo, nosso batismo, com o sepultamento de Cristo, E também na semelhança da sua ressurreição, a gente tem uma novidade de vida, que é a terceira festa, a festa das primícias. Na festa das primícias, simbolizava quando Jesus fosse ressuscitado dentre os mortos. E Ele cumpriu as 3 festas. Jesus morreu por nós, na primeira. Na segunda foi sepultado por nós. Na terceira Ele ressuscitou como primeiro. E na quarta festa Ele enviou o Espírito Santo para auxiliar o seu povo aqui na terra. Disse para vocês que essas 4 festas que aconteciam ao longo do ano, ela também tinha um cumprimento profético. E o cumprimento profético são esses que eu falei para vocês. Jesus veio morrer, Jesus foi sepultado e Ele também ressuscitou. Essas festas não só têm um cumprimento profético, como também tem um cumprimento na vida de cada um. Daqueles que querem ser salvos, daqueles que serão salvos, passarão por essas 3 festas, ou 4 festas até agora. E essas 4 festas, disse para vocês que eram 4 encontros que Deus queria ter com o seu povo. E são 4 encontros que Deus quer ter com você hoje. Qual é o primeiro, pastor? Ele quer que você aceite a Páscoa, o sangue de Jesus que purifica do pecado e traz a salvação. Ele também quer que você participe da festa dos pães asmos, um pão sem pecado, sem fermento, simbolizava Jesus. No relacionamento com Jesus, Ele quer que você santifique a sua vida. Não basta só ser o quê? Batizado. Eu preciso ter uma vida santificada. E como que isso acontece? Quando eu como, me alimento do pão da vida. E Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Portanto, eu preciso de me alimentar de Jesus. Para me alimentando de Jesus, eu conseguir entrar numa vida de santificação e crescimento espiritual. Sem se alimentar dele, gente, você não vai conseguir. Entende? Então, no terceiro encontro que eu preciso é depois de aceitar o sangue de Jesus, depois de começar uma vida de santificação, de mudança com Ele, Ele vai me levar a colocar Deus em primeiro. E a fé das primícias é Deus em primeiro Deus. E eu disse para vocês que Deus não pede nada para a gente que Ele não tenha feito primeiro. Antes de
Deus te pedir qualquer coisa, Ele enviou Jesus. O melhor que Ele tinha no céu não foi um anjo, não foi um animal, não foi uma criatura, foi alguém semelhante a Ele para vir como oferta morrer em nosso lugar. E agora, quando Ele pede o melhor, o primeiro, é porque Ele fez exatamente isso com a gente, mandando o melhor, o primeiro que havia no céu. Amém? Amém. Portanto, a festa das primícias é você colocando Deus em primeiro lugar. E por fim, a festa do Pentecostes é a festa onde Deus envia o seu Espírito. Então, aquele que aceita Jesus, começa uma vida de santificação com Jesus, coloca Deus em primeiro lugar, o próximo passo é Deus enviar o Espírito Santo de uma forma especial na vida dessa pessoa. Portanto, as 4 festas apontam para 4 encontros, e a quinta festa, na sequência, depois que Deus derramar o Espírito Santo, vai acontecer um movimento chamado chuva serôdia, e esse movimento chamado chuva serôdia vai impactar o Evangelho no mundo inteiro e vai preparar este mundo para o quinto encontro, que é a festa do quê? Trombetas. E eu quero que você abra a sua Bíblia e vamos entender sobre essa festa agora. Abra a sua Bíblia em Levíticos capítulo 23 e vamos estudar agora a festa das trombetas. Levíticos 23. Quem achou pode dizer parabéns. Quem não achou pode dizer para você. Tem gente correndo ainda. Aqui, amigos, ainda quero lembrar vocês, aproveitando, coloquei os dias aqui da festa. Uma acontecia no dia 14 daquele primeiro mês, dia 15, dia 16, e o Pentecostes era no dia 6 do terceiro mês. Lembra que eu contava 50 dias? Lembra os 50 dias? Vai dar no dia 6 do terceiro mês. Vimos ontem. Lembra disso? Agora, olha que interessante. Eu tenho a sétima festa, a quinta festa, que é no primeiro dos 7 meses, vamos ver isso. E olha que interessante. Abre mais uma tela para a próxima. Aqui eu fiz uma divisão, tá? Para a gente entender melhor. Disse para vocês que em Êxodo 34, verso 23, Deus diz que todo homem deveria subir 3 vezes ao ano a Jerusalém. Lembra disso? E as 3 vezes por quê, pastor? Porque numa tacada ele participava de 3 festas. Era dia 14, dia 15 e 16. Em 3 dias lá hospedado, 3 festas. Passados 50 dias, eles voltavam de novo e participavam da festa do Pentecostes. Passava-se 3 meses, 4 meses, e eles iam participar dessas últimas festas que acontecem próximas da outra também. Por isso, 3 vezes. Na primeira ida, 3. Na segunda ida, 1. Na terceira ida, participava de mais 3 festas. Por isso, Deus disse a Moisés: todo homem subirá 3 vezes ao ano a Jerusalém para participar dessas festas. E os judeus, gente, eles celebram essas festas até hoje. E vou mostrar daqui a pouco um videozinho para vocês como que é essa festa lá em Israel nos dias de hoje. É como empolgante a festa. Mas vamos estudar primeiro até chegar lá. Capítulo 23, todos acharam? De Levíticos. O pastor está em números aqui. 23. Acompanhe comigo aqui a partir do verso 23, tá bom? Todos acharam? 23, o verso 23. Diz assim, Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, presta atenção, a Páscoa era em que mês? 14 do primeiro mês. Aqui é 7 meses depois da Páscoa, tá bom? Eu estou enfatizando para vocês pegarem esses detalhes. Eles esperaram 7 meses da Páscoa até chegar a trombeta. Aí ele fala assim, então, fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis o que, gente? Descanso solene,
Ou seja, esse dia é como se fosse um sábado do Senhor. Se caísse na semana, era dia de sábado, um descanso, ninguém trabalhava. As pessoas iam participar da festa. Tereis descanso solene, memorial, com sônido de trombetas. Opa, daqui que vem a festa. Com sônido de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis ofertas queimadas ao Senhor. Então nesse dia ninguém trabalhava, ninguém fazia nenhum trabalho servil, ninguém trabalhava para ninguém. Nesse dia era uma santa convocação e uma ruma de gente para Jerusalém participar da festa. Para vocês que não estiveram aqui antes, para ter uma ideia, sabe essas padroeiras e padroeiros que tem nos interiores, especialmente do norte e nordeste, que o povo ruma tudo para celebrar? Era mais ou menos assim. Na verdade, a Igreja Católica copiou desse acontecimento bíblico, que as pessoas subiam para a festa. E aí você vai ver nos interiorzinhos que ainda tem essa tradição de ir para esses negócios. Tirado daqui a ideia. Embora aqui fosse para o Deus de Israel, lá o pessoal faz para o santo não sei o que, para o... Santa Maria. É aquele lá do Padre Cícero e outros mais lá, enquanto aqui eles faziam para o Senhor, tá bom? A igreja copiou, mas mudou algumas coisas que não tem na história bíblica. Mas o pastor está contando isso só para vocês terem uma ideia de como era mais ou menos. Então essa gente toda subia. Vocês lembram que uma vez Jesus ele foi com a família com 12 anos e a mãe e o pai dele se perdeu dele, ficou 3 dias perdido? Foi em uma dessas festas. Eles tinham subido para a festa com 12 anos, o pai e a mãe intertido ali, Maria e José, com as festas. Quando ele volta embora, peregrinando com aquela ruma de gente, e pensa que Jesus está com as crianças, com os meninos conversando ali, ou brincando, indo. Quando dá fé, 3 dias depois que percebe. Eu fico pensando, onde está a cabeça de José e Maria, né? 3 dias depois. Bom, mas deixa para lá, né? Agora voltem aqui comigo. Então, a festa das trombetas. Por que é a festa das trombetas, gente? Por causa dessa partida do verso assim, ó. No meio do verso assim, ó. Tereis descanso solene, memorial com sônido de trombetas. Santa convocação. Passa mais uma tela, Cláudio. Essa era a festa das trombetas. Cláudio, como eu está lá assim, a gente combina, tá bom? Faz de conta que ninguém ouviu. Está lá e passa. Gente, trombeta. Será que nessa época aqui existia trombeta? Mas por que está escrito trombeta? Porque se é chofar, tem que estar escrito o quê? Xó? Não é sofá não, viu? É chofar. Se é chofar, tem que estar escrito o quê? Xó. Mas por que está escrito trombeta? Porque trombeta, como nós conhecemos, é um instrumento desse de metal e que solta os sons. Aqui deveria estar escrito o quê? Chofar. Mas passa mais uma telinha, Cláudio. A palavra em Levítico está dizendo assim, ó, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao primeiro dia do mês, tereis descanso solene, memorial, com sônido de trombeta. Eu tenho um problema aqui. Moisés não poderia escrever trombeta, porque na época não existia trombeta. A palavra que está escrito trombeta, na língua dele se fala assim, ó, teruá. A festa é Yom Teruá, Yom é dia da trombeta. Yom Teruá, por isso é internet, Yom Teruá, dia da trombeta. A palavrinha por trás de trombeta é teruá. E o que é teruá? Alto e sonoro ruído. A palavra teruá significa somente alto e sonoro ruído. Como futuramente eles começaram a usar a tal da trombeta, quando aparece a trombeta, então pegou um nome que as pessoas entendem claramente, trombeta, e colocou por trás desse alto e sônido ruído. Mas como naquela época não tinha a trombeta como nós conhecemos, o que eles usaram para então
buzinar no dia como trombeta? Eles usaram o shofar, que nada mais é do que um chifre de carneiro. Eles pegavam o chifre de carneiro, lapidavam, limpavam e fazia daquele chifre de carneiro uma corneta, uma trombeta. Aí tem que ter um jeito certinho para tocar aquele negócio, senão não sai o som. Então eles usavam. Lembra quando os homens rodeavam a cidade de Raabe e fugiu? Rodia 7 vezes as muralhas de Jericó, né? E na 7ª vez eles gritam e tocam o shofar. Isso era o instrumento. Então, para no dia da trombeta fazer o barulho, eles usavam o instrumento. Grava na mente de vocês. O chifre do... Essa festa só poderia ser celebrada e tocada se primeiro o carneiro morresse, para então conceder o direito de assoprar o chifre. Portanto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o carneiro, um dos animais do santuário, para que essa festa pudesse ser celebrada, o Senhor Jesus precisava também morrer primeiro na cruz do Calvário, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora veja que interessante. Como que deveria ser tocado esse instrumento? O shofar, a trombeta. No livro de Números 10, do 1 ao 10, vai dizer como que era usado. Olha como vai dizer lá, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: faz 2 trombetas de prata. Agora, Deus está dizendo para Moisés, não é para pegar só o chifre. Pega o chifre, pega o modelo, mas constrói uma de prata, porque essa aqui vai ser oficial para os eventos. Tá bom? Faz quantas? 2. Presta atenção. Faz 2 trombetas de prata. De obra batidas farás. Pegar o martelo e trabalhar até contornar a bichinha, né? Moldar. De obras batidas farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para partir dos arraiais. Ele está falando assim, ó, esse instrumento, a trombeta, ele vai servir para dar o comunicado. Quando a gente quiser comunicar o povo, a gente vai dar um tipo de toque. Quando for para levantar, para sair caminho no deserto, para a terra prometida, é outro toque. Quando vier os inimigos para a guerra, é outro toque. Tanto é que os desbravadores, os escoteiros, o pessoal que serviu o exército, sabem que os toques, cada um significa uma... É por isso que um comando, exato. É por isso que você vê no desenho do Pica-Pau, ele pega a corrente e assim, ele está querendo dizer guerra, problema, confusão, né? Porque cada toque tinha um significado. Outro dia, a minha esposa me ligou, eu estava mexendo no computador. E aí alguém mandou uma mensagem assim da WhatsApp e fez tchu-tchu, né? Aquele tchu-tchu, né? Assim que faz quando chega a mensagem, tchu-tchu, um negócio assim que avisa, né? Tchu-tchu. Aí falou, que negócio é esse? Tá mexendo com o que aí? Eu falei, não, mas que é o barulho do WhatsApp, é tchu-tchu. Porque cada som tem um significado. Entende? Quando o seu celular toca, não sei qual foi o barulho que você escolheu, você já sabe que tem alguém o quê? Ligando. Se for de mensagem chegando, é outro tipo de som. Portanto, eles usavam o mesmo sistema naquela época. Cada maneira de tocar era um comando. E olha como é esse comando. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da trombeta. Então, quando for tocar as 2 trombetas de uma vez, quando você vê o barulho das 2 junto, é para a congregação se levantar e ir lá para o santuário. Na tenda do tabernáculo é para todo mundo ir para lá. Se você ouvir 2 tocando, levanta e vai, tem conversa séria. Outro comando. Mas quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os principais, os cabeças dos milhares de Israel. Quando tocar só uma das 2, é uma reunião de liderança. Vem só os líderes. Entende? É como a comissão da igreja, vem só os diretores. Mas quando tocar 2, vem a igreja toda. É mais ou menos isso. Verso 5. Quando tocar arrebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental.
Porque era tocar assim, ó. Ou podia assim, ó. Aí arrebate. Se fosse desse jeito, era para levantar só a parte direita de um lado de Israel para a gente viajar embora. É só a parte. Por que só a parte, pastor? Para não virar uma bagunça, que se levantasse todo mundo junto ia bagunçar. Primeiro tocava um lado, se arrumava e levantava. Tem igrejas que é assim, o diácono passa, primeiro sai só o lado de cá, depois só o lado de lá, que é muita gente, não dá confusão. Agora os seis, né? Mas quando a segunda vez as tocares arrebates, então partirão dos arraiais que se acha acampado lá do sul. Gente, quando tocar a primeira vez assim picotado, um lado. Quando tocar de novo a segunda vez, o outro lá. Perceba os comandos, tá bom? Os comandos. E agora o verso 7. Mas se houver de ajuntar a congregação, tocá-la-eis, porém não arrebate. Lembra lá em cima? Um toque só. Próximo. Os filhos de Araão, sacerdotes, tocarão as trombetas. Como os filhos de Araão eram que cuidavam do santuário, é eles que tinham autoridade para tocar as trombetas, os levitas, tá bom? Tocarão as trombetas, e a vós outros será isso por estatuto perpétuo nas vossas geração. 9. Quando na vossa terra, ou seja, a terra prometida, sair a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocarás a trombeta arrebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Quando você estiver lá na sua terra e os inimigos vier guerrear com você, toque a trombeta arrebate, e Deus vai estar ouvindo esse toque, a sua obediência, o comando, para ele vir em defesa do seu povo. É por isso que quando você estiver em provação, gente, toca a trombeta. Como que toca, pastor? Ajoelha, fala com Deus, grita no ouvido de Deus, conversa com Deus. Ele está esperando um toque da sua trombeta para atender a tua oração em meio das tuas batalhas, das tuas lutas, amém? Amém. Aí ele continua dizendo assim, ó: da mesma sorte, no dia da vossa alegria. O que é dia da vossa alegria? São as festas. Lembra essas festas que estamos estudando? Todas elas tinham o toque da trombeta. Mas quando chegava no quinto dia, era um dia especial. Eles tocavam 99 vezes, e quando chegava na última vez, que era a 100ª, era o final da festa. Esse era um dia, por isso o dia das trombetas, tá bom? Então assim, ó, da mesma sorte, no dia da vossa alegria das festas, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocarei as vossas trombetas. Lá não está dizendo assim, em Isaías 66, fala assim, de uma lua nova a outra, e a toda a carne. Lua nova, gente, é no começo do mês. É quando vira o mês, tá bom? Então, todo o começo de mês é a ideia, porque vai ser um dia especial de adoração para Deus. Tanto o sábado, como todo o primeiro dia do mês. É o que diz Isaías. Aí está falando assim, ó: também tocareis a vossa trombeta sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso. Presta bem atenção. Ele está dizendo que isso vai ser por lembrança de quem, gente? Ou seja, Deus vai se lembrar de alguma coisa quando ele ouviu que trombetas guardem isso na mente de vocês. Próximo slide. Aqui é a trombeta. Essa trombeta, gente, que o pessoal de Israel usa, na verdade ele já mudou do shofar para esse trocinho aqui, Hatzotá, esse coisa que está escrito aí, tá bom? É o nome desse instrumento. Aí já seria um chifre de búfalo, uma coisa assim maior, né? E aí foi tomando contorno e virou a trombeta como a gente conhece hoje. Esse instrumento está citado em Jeremias, em Êxodo, em Reis, e assim por diante. Já era utilizado já no Antigo Testamento esse chifre maior também,
quando foi ensinado aperfeiçoado. Estão comigo? E aqui era os levitas, o sacerdote, tocando, buzinando para avisar o povo. Agora, Yom Teruah era o nome dessa festa. Yom significa dia e Teruah significa o quê? Trombeta ou shofar, tá bom? Próximo. Eu vou mostrar para vocês agora o toque dessas trombetas, tocando, tá bom? Clica nessa imagem, por favor. Aí. De novo, toca na imagem. Lá embaixo. Era mais ou menos assim. Próxima imagem. Aí o arrebate, né? Próxima imagem. Toque de 9 vezes. Vai explicar, cada um tinha um significado. Próxima imagem. Agora aqui que você vai ver agora, na próxima imagem, é a festa das trombetas celebrada hoje em Israel, nos dias de hoje. Vamos lá. Aliás, só um pouquinho. Essa palavra Rosh Hashanah, gente, que eles também chamam de festa da trombeta, ou tal de Rosh Hashanah. O que é isso, pastor? Essa palavrinha significa assim, ó, cabeça do ano. Por quê, pastor? Quando chegava nesse dia primeiro do 7º mês, era a virada de ano deles. Era o ano novo. Estava começando um novo ano, nova vida. Quando vira o ano, a gente geralmente não faz novos planos. Portanto, era o Rosh Hashanah, era uma festa de virada de ano. E olha como era essa festa celebrada, como é hoje. Próxima imagem. Antes, porém, não passa a próxima, a gente volta. Aqui é a festa hoje lá em Israel, tá? É o muro das lamentações, o muro de Jerusalém, que ficou em pé. O povo judeu todo, turista, gente, tudo quanto é canto, lota Israel nesse dia. E é por volta de setembro e outubro de todo ano que acontece a festa. E aqui está o muro das lamentações, tá bom? Esse muro aí é a única parte da antiga cidade de Jerusalém, da época de Jesus, que sobrou até hoje. E os judeus têm esse muro como muito sagrado, importante. Eles fazem orações e rezam perto desse muro. E quando chega esse dia, eles então vão todos para lá para celebrar a virada de ano. A gente aqui no costume da praia, para ver os fogos na praia, um lugar alto, eles vão para o muro da antiga cidade para louvar a Deus pelo ano novo que está chegando. Isso hoje. Agora volta um pouquinho. Volta para aqui. Está vendo aqui, gente? Isso aqui é um calendário nosso de setembro do ano. Lá em cima está escrito o quê? Em cima. Dá para ver? Setembro. Que ano que. Não, o ano aqui. Setembro de. Que ano que é? Está escrito? Eu não sei que ano que é, gente. Mas é um setembro nosso. E aqui, ó, para vocês terem uma ideia, desse ano, que eu não sei qual que é ali, deve ser o ano de 2019, eu acho. Aqui nesse dia, presta bem atenção, o nosso calendário era 10 e 11 na terça-feira, segunda e terça, aqui nosso calendário em setembro. No deles, que é o dia da festa, aqui embaixo, ó, dia 1º, Rosh Hashanah 1, tá vendo aqui? Escrito Rosh Hashanah 1, virado do ano 1. Aí, o interessante é que no dia 2 também tinha a festa, Rosh Hashanah 2. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: Deus não disse que era só no primeiro dia a festa? Por que os judeus celebravam em 2 dias a festa? Se era só no primeiro dia. Próximo. Mais um. Essa festa, ela acontecia sempre na lua nova. O que é a lua nova? A lua nova é quando vira o mês. Toda vez que vira o mês, nós estamos em época de lua nova. E como é a lua nova? É aquela lua que você vê só uma pontinha assim, sabe uma pontinha de nada assim, o brilho? A lua cheia cobre tudo, a nova fica só uma pontinha.
Só que tinha um problema. Como eles iam celebrar essa festa de lua nova, se eles tinham que ver a lua na pontinha, mas às vezes o tempo estava fechado, nuvens carregadas, eles não tinham certeza se a lua estava nova ainda ou não, não tinha tecnologia que tinha hoje. O que eles faziam? Eles mandavam para o deserto vários homens que ficavam um numa posição e outro em outra, e eles ficavam observando para ver a pontinha da lua, porque tinha que ser justamente na lua nova. E eles ficavam observando. E como eles ficavam observando, presta bem atenção, que vocês vão entender um verso bíblico que vocês nunca entenderam com essa explicação agora. Eles ficavam observando, e quando via a lua nova, um pedacinho, um gritava para o outro, chegou a lua nova, o outro sai correndo para o outro, até chegar em Jerusalém, o sacerdote, e eles então tocavam a trombeta para dar início à festa. E tinha que ser exatamente no começo da lua, e para ter certeza que eles não iam errar, eles celebravam em 2 dias. Eles já iam para o deserto, ficavam lá esperando. Se no cálculo não deu certo aquele dia, com certeza ia ser no outro dia. Portanto, para não ter erro, ele celebrava as festas das trombetas em 2 dias. Presta bem atenção. O que é a festa das trombetas? Essa festa, afinal de contas, fala do quê? O que ela tem a ver com Jesus? O que ela tem a ver com a gente hoje? Por enquanto, a gente montou o contexto histórico. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, e a gente vai começar a entender tudo isso de forma clara agora. Mateus 24, perdão. Mateus 24, todos acharam? Acompanhe comigo o que está no verso 29. Diz assim, ó: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão o quê? Abalados. Eu estudei com vocês ontem sobre a festa de Pentecostes. Vocês sabem o que eles levavam de oferta em Pentecostes? Era tal nas primícias era cevada, mas no Pentecostes eles levavam o trigo. Gente, a cevada é uma vagenzinha, um negóciozinho que se você só joga assim para cima, ó, quando você joga ela já se desmonta. O trigo não, o trigo é duro. O trigo, para tirar o trigo, debulhar o trigo, o que eles faziam? Eles pegavam uma madeira gigante, colocavam o trigo debaixo, botavam os animais puxando aquela madeira, e aquela madeira sendo puxada, homens em cima ia macetando o trigo. E à medida que eles iam macetando o trigo, ia debulhando o trigo, depois eles vinham colher o trigo. Essa madeira gigante chamava-se de tribulon. Tribulon. Ela que amacetava e descascava o trigo com o peso dela. É daí que vem a palavra tribulação. Quando você fala assim, eu estou passando por uma tribulação, é que ele está sendo macetado, esmagado. Assim acontecia na festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes é justamente que vem o Espírito Santo. E vai ser a fase final da história. Portanto, vamos passar por uma tribulação. Vai ter uma tribulação muito forte, gente, que envolve os governos do mundo todo. E aqui nesse verso, Mateus escreve assim, ó: depois que passar as tribulações, entende? Quando esse momento chegar o momento de passar as tribulações, olha o que vai acontecer no verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muito o que, gente? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e muita. E o que mais vai acontecer nesse dia da volta de Jesus? 31. E ele enviará seus anjos com grande clangor do quê?
de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Portanto, a festa das trombetas fala da volta de Jesus, quando ele vai vir com todos os seus anjos, com forte barulho e som do que, gente? De trombeta. A volta de Jesus, a festa das trombetas, aponta para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que vem para acabar de uma vez por toda essa tribulação que a gente passa aqui nessa terra, de enfermidade, problema no trabalho, saúde, os nossos queridos que nós perdemos de quando em quando chegar o dia dessa festa, o dia do nosso Senhor voltar, ele definitivamente acabará com esse problema. Amém? Amém. Portanto, a festa das trombetas aponta para o retorno de quem? O retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, aqui está a tal da lua que eu falei para vocês. Lembra que eles celebravam em 2 dias? Então vamos entender isso. A lua, gente, está ali na frente, está vendo lá em cima? Ali está a lua. Aqui a terra está o nosso planetinha, o nosso sol. Aliás, desculpa, aqui está o sol lá em cima e esse aqui é a lua. Aqui é o nosso planetinha, tá? A lua fica dando assim um rolezinho em volta do nosso planetinha, tá bom? Ela fica dando essa volta. É por isso que nessa volta, nesse processo todo, vai ficando dia, noite, escuro e tal. O eclipse, por exemplo, é quando a lua para exatamente na frente do sol, tampa a luz do sol e fica tudo escuro aqui na Terra. Mas olha que interessante. A lua nova, essa lua quando está toda cheia, toda tomada, a lua cresce, aliás, quando vem só um pedacinho, tá? A lua nova. Aí a crescente que ela vai aumentando até dar esse giro de novo. Sabe quanto tempo demora para a lua dar uma volta na Terra? 29 dias e meio no relógio. 29 dias e meio. É por isso que o calendário judaico tem assim, ó, um mês tem 29 e no outro tem 30, para ir compensando. Entende? Se você pegar essa vez, você vai ir compensando. Então ela passa 29 dias e meio para essa volta aqui, ó. 29 dias e meio. E quando dá essa volta de 29 dias e meio, começa um novo mês. Entende? Mas quando chega na virada do mês, eles têm a dificuldade naquela época de contar certinho. Será que apareceu a pontinha da lua? Será que a lua está nova? E por isso eles faziam a festa em dois dias. Agora, olha que curioso o que Jesus vai dizer em Mateus 26, o verso 36. Presta bem atenção agora. Diz assim, ó. Mas a respeito do dia e hora, ninguém sabe. Mas a respeito do dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão quem? Jesus está dizendo que o dia e a hora da vinda dele, ninguém sabe, nem os anjos, nem ele mesmo sabia, somente quem? Por que Jesus está falando assim, o dia e a hora? Quando Jesus diz assim, o dia e a hora, gente, ele está tirando justamente dessa ideia. Porque os judeus, quando celebravam a festa das trombetas, tinha sido na lua nova, ele não sabia se ia cair num dia ou no outro, e nem que hora certa ia cair. Aí ele pegou esse pensamento da cultura dele corrente e aplicou à sua vinda. E eles entenderam bem isso. Do mesmo jeito que o dia da lua nova não dava para saber exatamente a hora, nem o dia, podia ser no dia 1 ou no dia 2, qualquer hora, assim também será a volta do Senhor. Não sabemos o dia e nem a como acontecia na festa da trombeta que eles celebravam na época dele. Vocês percebem que as falas de Jesus estão conectadas com as festas o tempo todo? E quando a gente tem essa visão dessas festas judaicas, a gente consegue compreender melhor o Novo Testamento, porque tudo que ele fala está em volta disso, porque isso era o ensinamento que tinha antes. Estão comigo? Agora veja que interessante. A gente viu que lá no Antigo Testamento, quando nós lemos em Números,
tinha os toques, lembra da trombeta? Os toques diferentes. E lá no finalzinho do último verso fala assim, ó. E quando os inimigos virem cercar vocês, vocês toquem a trombeta e o Senhor vai se lembrar do quê? De vós. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 16. Verso 16. 16, aliás, perdão. 1 Tessalonicenses, verso 4, capítulo 4, tá? Eu confundi aqui a ordem dos tratores aqui. 4:16, Tessalonicenses diz assim, ó. Acompanhe comigo. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, presta bem atenção, quando Jesus disse assim, é agora, quando ele der a palavra de ordem, é agora, chegou o momento, é agora, e for ouvida a voz do arcanjo, e o arcanjo também diz assim, ó, está na hora, e for ressoada a trombeta de Deus, foi tocada, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. No dia das festas das trombetas, o Senhor Jesus vai dizer, agora é a hora. A trombeta de Deus vai ser tocada. E quando a trombeta for tocada pelo arcanjo, Deus vai ouvir o clamor do seu povo. E vai dar a ordem, vai. E quando Jesus vir com seus anjos, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E aí você vai ver mamãe, Beth. Amém. E as pessoas que nós amamos tanto, que deixamos para trás. Nesse momento, no dia dessa festa, é uma festa de muita alegria, porque o nosso Senhor vem com poder e muita glória para resolver esse problema aqui. Amém? Amém. Aí depois ele continua dizendo assim, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A festa da trombeta fala da vida de Jesus. E quando Jesus vier com poder e muita glória, vai acontecer o que está escrito também no livro de 1 Coríntios 15, 51. Não precisa abrir. Lá Paulo diz, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos em um abrir e fechar de olhos. Ao tocar da última a trombeta tocará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ao toque da última trombeta. A última trombeta era o 100º toque que acontecia em Israel. E quando Deus der o último toque, então aqueles que descansaram em Cristo ressuscitarão incorruptível. E se você continuar lendo o texto de lá, vai dizer que a morte vai ser tragada pela vitória. E o nosso Senhor definitivamente vencerá e ele estabelecerá o seu reino eterno. Amém. Glória a Deus. Sabe, amigos, as festas das trombetas, até a Pentecoste, que foi as 4 festas, já tiveram o seu cumprimento. A quinta festa de hoje, a sexta e a sétima, que vamos ver amanhã e depois, elas ainda não tiveram o seu cumprimento. Portanto, profeticamente, Deus já entrou na história, na morte de Jesus, Páscoa, no sepultamento de Jesus, santificação, pó da vida, quando Jesus ressuscitou, colocado em primeiro lugar, quando enviou o Espírito Santo, Jesus sendo entronizado. Agora falta a volta do quê? De Jesus. E pela sequência profética, o próximo passo é a volta de Jesus. E quando ele voltar, não vai ser somente um encontro profético, mas vai ser um encontro pessoal com aqueles que aceitaram Jesus
como seu Senhor e como seu Salvador. Você entende? Amém. Eu pastoreava no interior da Bahia. O pastor termina com essa história. Quando um jovem de uns 21 anos, 20 talvez, eu estava fazendo um batismo e depois fiquei aguardando o momento de entrar. Era um salão pequeno. E ele ficou conversando comigo ali antes do batismo. E ele falou assim: pastor, eu estou afastado da igreja. Ele falou. E minha história é complicada, disse ele. Pastor, eu tive uma vida muito difícil. Eu tive que sair daqui da Bahia novinho, com 16 anos, e fui para São Paulo sozinho. Lá eu comecei a morar sozinho, me afastei da igreja, me juntei com uma mulher, vivi com ela, e não deu certo. E eu comecei a viver a vida da bagunça, bebida e farra e tal, e isso, e longe daqui, longe da igreja. Um dia eu tive um sonho, disse ele. Pastor, sabe aqueles sonhos que parece assim real, vai estar acontecendo de verdade, e você acorda assustado, parece que está no sonho, acontecendo mesmo? Foi um sonho assim. E nesse sonho era o sonho da volta de Jesus. E era muito real. Eu vi os anjos assim para um lado, para o outro, aquele negócio bonito, aquele negócio tal, e não sei o que, e uns anjos vinham, davam um voo assim, rasante, pegava uma pessoa, aí depois vinha outro anjo e pegava outra pessoa, e vinha outro anjo e pegava outra pessoa e tal, e eu via vendo que os anjos pegavam um, outro, mas nenhum anjo me pegava. Pastor, eu conheço os ensinamentos, eu fui batizado na igreja, eu sei o ensinamento da igreja. E quando isso estava acontecendo, eu entrei em desespero, porque eu sabia que todos estavam sendo levados e eu não, porque estava longe de Jesus. E aquilo me trouxe um apavoro, eu fiquei tão apavorado e acordei assustado. O sonho parecia tão real, que quando eu acordei assim, eu senti um alívio assim, tão grande, de saber que era só um sonho. Eu preciso de voltar para os caminhos do Senhor, pastor, porque eu quero estar pronto no dia que Ele vier. Amém. Para nos levar para morar com Ele. Amém. Glória a Deus. E você, como quer estar nesse dia? Como você deseja estar nesse dia? Preparado. Poder vir Jesus vindo com poder e glória, com o coração assim. A verdade é que no primeiro momento todo mundo vai estar com medo, tá? Todo mundo. O profeta Jeremias diz que os homens vão sentir a dor do parto nesse dia. Os homens vão sentir. E a gente só vai para sentir essa dor quando, à medida que ele for se aproximando, quando ele chegar bem mais perto, for se aproximando, e quando ele disser assim: acalmai, 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 diz o Senhor. É nessa hora que nós vamos ser enrolados por um arco-íris. É nessa hora que vai vir a calma no coração, porque primeiramente é de medo. Imagina isso não me vindo. Você fica com medo ou fica tranquilo? Agora imagina se Jesus vem, nunca vi isso antes. Você fica como? Até ele chegar pertinho e falar: acalmai, acalmai, acalmai. Meus amigos, Jesus não quer dizer isso para você nesse dia apenas. Hoje Ele quer dizer para você: filho, volta para mim, olha para mim, se acalma, confia em mim. Em que vocês vão confiar? No presidente dos Estados Unidos e da China, nessa briga terrível, a gente não sabe onde vai parar? Ou naquilo que é eterno, duradouro e para sempre? A volta de Jesus é a solução para o início de uma nova vida perfeita ao lado de Jesus. Você não gostaria de participar? Não quer dizer hoje para Jesus assim: Senhor, eu também quero fazer parte dessa festa. Quando o Senhor vir, eu não quero sair correndo com medo, mas eu quero contemplar o Senhor. Eu quero poder vê-lo. Eu quero poder sentir, eu quero ver os teus olhos.
Eu penso que o mundo está maduro, gente, para Jesus voltar. O mundo está maduro. O nosso país é dominado por facções criminosas. Estou mentindo? Até os empresários têm que pagar propina para facções criminosas. Estou mentindo? E se continuar do jeito que está, nos indo para isso. E o mundo inteiro está sabendo disso, ninguém faz o quê? Como que eu posso confiar no ser humano? Como que eu posso confiar no homem, gente? A nossa única esperança está em Jesus. Amém. E Ele logo vai voltar. Amém. Para nos levar. Amém? Amém. Se é o seu desejo ir com Ele, viver com Ele, morar com Ele, você pode se levantar e cantar.